Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Fabiana Carvalho, especialista em gestão da inovação aqui pelo IEL Bahia. Temos a grata satisfação de tê-los aqui conosco nesta manhã. E hoje a gente dá continuidade às nossas iniciativas, né, do Clube IEL de Negócios. Esse é o nosso 8º evento, né, que vamos contar com a participação aqui do Renato Mourão, gerente de suprimentos da Lago Research, e Sérgio Murilo, né, comprador da Veracel Celulose, que de antemão assim agradeço imensamente, né, a presença, né, e a participação deles aqui conosco, podendo compartilhar, né, aí seus desafios, né, e as oportunidades que as empresas têm hoje para estar trazendo aí para o nosso mercado aqui do nosso estado. Então, hoje o café empresarial, né, que a gente vai estar fazendo, né, estamos iniciando, é mais uma ação do Clube IEL, que o clube ele começou desde maio, né, com este propósito de estar aproximando as empresas, né, promovendo essa troca de experiências e de boas práticas e muito de network e de geração de negócios. Né? A gente está sempre preocupado com esse desenvolvimento das empresas, né, para que a gente tenha cada vez mais o IEL, né, buscando apoiar as empresas nessas oportunidades de negócio, né, que a gente vem vivenciando num momento tão, né, complexo, né, num cenário, né, que a gente está vivenciando muito complexo. No mês passado, a gente começou uma ação chamada Deu Match, tá? Exatamente com uma proposta de aproximar mais, de uma forma mais efetiva, né, as empresas, né, e na verdade ofertantes e demandantes de solução, e a gente sabe que se a sua empresa ainda não está participando, o que a gente espera é que vocês possam sinalizar para a gente quais fornecedores que vocês estão buscando para algum processo de compras de vocês, né, para que a gente possa apoiar nessa localização de parceiros, né, de negócios. Então, aproveita essa oportunidade para o Deu Match, né, para exatamente fazer essa liga e essa conexão, né, entre ofertantes e demandantes. E a gente sabe que toda empresa compra e toda empresa vende alguma coisa. Então, assim, não é só vender que a gente, né, precisa de um outro lado que compre também. E então, para todas as empresas do clube, o Deu Match é uma oportunidade muito interessante de uma forma efetiva, a gente conseguir apoiar vocês nessa estratégia de conexão aí com empresas, tá? E uma boa notícia que a gente tem, né, também, que de julho, né, do mês passado, a gente tem uma parceria, né, com o projeto Indústria Baiana, que é liderado pelos sindicatos aqui do Sistema FIEB. Então, a partir dessa parceria, né, a gente pôde ampliar as iniciativas do clube. Então, hoje a gente está realizando até setembro 3 eventos mensais, né, exatamente para proporcionar cada vez mais, né, oportunidades para vocês. E a gente sabe, então, que as empresas que integram hoje o clube só têm a ganhar, né? E quanto maior essa rede for, melhor para todo mundo. Então, cada vez mais, né, ampliem isso, tragam parceiros, tragam a rede de contatos de vocês aqui para integrarem a esse clube, porque a gente acredita que essas possibilidades de negócio são cada vez melhores, né, e mais importantes e interessantes para vocês. Tá bom? Então, assim, trago as empresas aqui para o clube, né? Cada vez mais a gente vai estar fortalecendo essa nossa rede, né, de negócios aqui na Bahia. E antes da gente começar, a gente precisa passar algumas dicas e orientações, né? A gente está utilizando, né, neste evento uma plataforma diferente do que a gente fez nos eventos anteriores, então estamos utilizando o Teams, então tem algumas, né, orientações aqui um pouquinho diferentes. A primeira coisa que a gente precisa contar com o apoio de vocês, né, no preenchimento de um formulário de check-in, é só alguns dados básicos para que a gente possa contabilizar a presença de todos vocês. Então, acessem no chat,
né, do evento, né, no chat aí da plataforma, ele tem o link para fazer esse check-in, tá? E as perguntas, né, que vocês tenham ao longo, né, do nosso encontro, né, é importante que vocês façam num campo chamado aí, também num chat chamado PIR, que é de perguntas e resposta, tá? Então, na barrinha aí de vocês. Para quem está utilizando o computador, fica nessa barra, né, lateral ou inferior, né? Ou então quem está no celular é um balãozinho com uma interrogação, exatamente para facilitar aí esse processo aí de vocês, tá? Então, sempre que quiserem fazer uma pergunta, não esqueçam de se identificar, né, e de direcionar para quem vocês desejam, né, perguntar para facilitar aqui o nosso time, que vai estar monitorando aí o tempo inteiro o chat, né, para direcionar melhor aqui as questões, tá bom? Em caso tenham alguma dificuldade também, sinalizem isso no chat, né, que a gente está aqui de pronto atendimento aí para ajudá-los nesse passeio, tá bom? E, por fim, aqui em termos de orientação, utilizem o chat para apresentar, deixar o contato de vocês, né, e a gente fazer essa conexão também entre os participantes, porque a gente sabe que onde a gente tem rede de contatos, onde a gente tem pessoas, são oportunidades que a gente tem de fazer negócios. Então, aproveite esse momento, né, também para se conectarem, aqueles que ainda não fizeram, tá? Se conectarem aí no próprio chat, né, do nosso encontro aqui, para poder gerar negócios. Tá joia? Bom, vamos conhecer aqui os nossos convidados de hoje. Tá, eu gostaria, então, de convidar o Renato Mourão. O Renato, ele é administrador com especialização aqui em comércio exterior e negociação internacional, né? Há quase 30 anos aí de experiência na área de suprimentos, já tendo trabalhado em diversas empresas, né, como a Vale, a Hidro, né, e está aí há 3 anos na Largo, né, e vai poder aí falar um pouquinho para a gente. Tá bom, Renato? É contigo. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os parceiros. É um prazer. Agradeço bastante essa oportunidade, de apresentar a Largo, de apresentar aí o nosso plano de suprimentos. A Largo é uma empresa que está de mineração, que está desde 2014, né, operando em Maracás. Maracás fica a 360 quilômetros de Salvador. Nós temos hoje 406 empregados próprios e mais 518 empregados terceiros, né? Mas a Largo basicamente é uma empresa feita com o principal pilar, que é de pessoas, né? E a gente acredita muito nesse pilar, e é por isso que nesses 6 anos de operação a gente já cresceu, a gente já expandiu, né? E a gente vem procurando sempre o novo, né? E sempre está melhorando. A minha expectativa aqui dentro do nosso bate-papo é realmente capturar fornecedores. Eu tenho certeza que o mercado baiano é um mercado que pode atender a gente, né? Tem alguns pontos que a gente consegue preencher, e aí acredito muito em desenvolver isso junto com eu e com vocês. Bacana, legal. Sérgio, contigo, então. Sérgio Murilo é administrador, com especialização em logística, mais de 10 anos de experiência também nessa área de compras em empresas de grande porte, né, como a Oi Telefonia, a Nestlé, né, e hoje atua, então, aí como comprador aí da Veracel Celulose. Muito obrigada, Sérgio, também pela presença e pela participação, né, tá contigo. Queria agradecer, né, da oportunidade. É um prazer estar aqui com o IEL. Agradecer a Fernanda, né, que fez o convite, ela deve estar nos assistindo. E eu já acompanho o IEL, né, já fui estagiário, já tive do outro lado. E agora a gente acompanha os outros trabalhos que o IEL faz aqui na Bahia. Na realidade, é uma oportunidade única, né, porque o IEL estimula exatamente essa troca de experiências, né, entre empresas. E é importante que nós façamos isso, nós sermos pessoas responsáveis, principalmente num momento como esse, né? Onde estamos numa pandemia. Então, desde o pequeno até o grande fornecedor, ele precisa, né, realmente fazer esse network, né, diversificar seu negócio, ver as boas práticas, né, de suprimentos. Hoje a gente vai falar exatamente sobre como suprimentos pode chegar até as empresas, desde a pequena como a grande. Então, é um prazer realmente estar aqui falando
a experiência, né, que a gente tem aí no dia a dia. Interessante que a Veracel, ela é referência, né? Vou até colocar aqui uma apresentação rapidamente. Então, a Veracel, ela é fundada em 91, né? E a produção de celulose iniciou-se em 2005. E aí ela é uma parceria entre a brasileira Suzano, né? Que hoje é Suzano, e a sueco-finlandesa Stora Enso. Então, cada um tem 50% das ações. Interessante que a Veracel fica no sul da Bahia, né? Uma região que até um tempo atrás não era muito desenvolvida, né? Mas com certeza a Veracel fez parte desse desenvolvimento aqui regional. E a Veracel também ela tem um propósito de ser responsável, inspirar as pessoas e valorizar a vida. Então, para isso, ela faz uma gestão interna e externa bem forte. E o compromisso, primeiro, é com os colaboradores e a comunidade no entorno. E, claro, não esquecendo do meio ambiente, né? A Veracel sempre é referência quando se fala em meio ambiente. Eu vou colocar aqui nossos dados do ano passado, né? Está no relatório de sustentabilidade, inclusive eu recomendo àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de dar uma olhada, vale muito a pena, né? O nosso relatório ficou bem fácil de entender, ele é bem dinâmico e traz muitas informações que o fornecedor mesmo pode, com certeza, entender e quando for prestar um serviço ou fornecer o material, entender bem como a Veracel se localiza e o que ela prega com relação à comunidade, stakeholders, enfim. Então, nós temos aí alguns números, né, como na nossa produção anual do ano passado, de 1.111.586 TSA. A energia também, nós somos, depois eu vou mostrar um número sobre isso, né, nós somos sustentáveis, por assim dizer. Nós não só somos autônomos com relação à energia, como também nós desenvolvemos, né, alimentamos o sistema de interligação energética aqui da região. Nós temos 732 colaboradores, mais 2.459 colaboradores de empresas parceiras, né? E a nossa eficiência, esse número é importante, né? Nós chegamos em 99% de reciclagem em resíduos. Isso é um número invejável, né? Na realidade, é um dos melhores números do setor no mundo. Então, aqui é mais ou menos onde nós estamos localizados, né? Vocês estão vendo aí. Então, fica aqui nessa região da Bahia, uma região histórica, né? Uma região onde o Brasil iniciou-se, por assim dizer, né? Então, nós temos aqui a fábrica, temos aí operações em 11 municípios, então tá os 11 aí, né? Desde lá de Potiraguá até mais ao sul em Tabela, né? Então, todos esses municípios aí estão interligados, direta ou indiretamente, com a Veracel. Nós temos essas operações, a fábrica, a nossa estação RPPN, o núcleo florestal e o TMB, que é uma operação portuária. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, então aqui nós temos aí 6 grandes áreas, né? E todas essas áreas, ela demanda serviços e materiais. Então, desde o viveiro de muda, né, lá onde nasce nossa celulose, né, lá no início do processo, desde o plantio de eucalipto, a colheita, o transporte de madeira, a fábrica, né, que muitos conhecem, uma fábrica muito bonita, por sinal, e nossa operação portuária também, que fica lá em Belmonte, que também, às vezes, muitos não conhecem, né, mas nós temos uma operação privada, chamada TMB, lá em Belmonte, e todas essas áreas aí demandam serviços e materiais, então são oportunidades. Tentem olhar essas imagens como oportunidades para vocês aí fazerem negócio com a Veracel. Quando eu falei da energia limpa, então a Veracel é referência em meio ambiente, né? E pauta muito bem esse assunto. Tanto é que no ano passado nós fomos pioneiros no uso do bagaço de cana-de-açúcar, que é um resíduo de uma produtora de etanol que fica próxima à fábrica, como combustível para gerar energia elétrica. Então nós geramos energia elétrica de forma sustentável, responsável, e ainda fazemos girar o comércio regional. Então isso é muito importante, né? E aqui tem uma foto da fábrica, essa foto mostra claramente lá nossas operações, fica lá no meio de várias plantações de eucalipto, né? Muito bonita. Quem tiver oportunidade e puder visitar, vale muito a pena, né? Conhecer onde fica localizada a Veracel. E aqui eu queria falar um pouco sobre a celulose, né? Muitos não sabem onde está a celulose, para onde vai, onde se utiliza. Então aqui nós temos alguns exemplos, né?
E eu posso até incluir aqui também os materiais e voltados também para o momento que nós estamos vivendo. A celulose é importantíssima para as máscaras e outros descartáveis relacionados a materiais hospitalares. Então é importante que a fábrica e todo o processo seja feito. Não podemos parar exatamente para que também consigamos vencer, né, essa pandemia. E aqui eu só vou fazer uma deixa aqui, só para a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas no ano passado, em 2019, só para vocês terem uma ideia, 62% de todas as nossas compras foram feitas em fornecedores sediados na Bahia. Mas aí muitos podem estar se perguntando, mas esse número é pouco, é muito? A tendência é aumentar. Eu queria que fosse mais, né? Mas com certeza, né, eventos como esse vai proporcionar que esse número aumente ainda mais e que nós tenhamos fornecedores aqui da Bahia fornecendo materiais, prestando serviço de qualidade. Então a Veracel também preza muito isso, né, o desenvolvimento da Bahia, principalmente, que é a região onde nós estamos inseridos. E aí aqui é a deixa final, né, que a gente vai fazer um bate-papo, é a transformação digital. Hoje eu vou falar muito sobre isso, né, como que você, fornecedor, pode participar desse momento de transformação. E aí vai mais além, né, não só digital, como pós-pandemia. Como você pode fornecer, ser um bom fornecedor. Sabemos que muitos fornecedores têm vontade, né, têm garra, porém às vezes não sabe como fazer essa transformação, né? Sabemos que hoje tudo é pela internet. Esse evento, por exemplo, poderia ser presencial, né, mas sabemos que não pode. Então nós temos aí toda uma transformação, né, home office, lives, então o cenário mudou. E como você, fornecedor, vai estar preparado? Então a Veracel já caminha para esse sentido, para essa transformação digital. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender sobre esse momento que nós estamos vivendo na visão do fornecedor. Então, queria agradecer aí, né, rapidamente a apresentação. E aí, tá aqui meu contato, depois eu posso passar também. Mas aí vamos voltar aqui com a Fabiana. Com você, Fabiana. Ótimo, maravilha, Sérgio. Obrigada aí pela breve apresentação aí também. Bom, essa slide final, assim, foram música para os nossos ouvidos, que eu que atuo muito na área de inovação, né? E assim, essa questão da transformação digital, até desmistificando, né, essa temática. A gente aqui não está falando só de inteligência artificial, de robôs, de internet das coisas. A gente tem muitas coisas simples e de ferramentas que ajudam nesse processo de digitalização das empresas, né, que temos todos que ficar atentos, né? E isso não vale só para as grandes organizações, vale para todas as empresas. Então, assim, acho que esse insight que o Sérgio colocou aqui, de fato, é uma grande oportunidade que a gente está vivendo hoje, nesse momento de pandemia, da gente se reinventar, mas, ao mesmo tempo, estar mais próximo, né, das questões tecnológicas que estavam já avançando há muitos anos e a gente estava muito atrás, né? Então, assim, é uma oportunidade da gente, né, correr e se atualizar e se inserir nesse processo de transformação digital, que é um processo, tá? Então, assim, acho que essa deixa que ele colocou aqui para nós é uma deixa muito importante também. E invejáveis esses números aí de reciclagem, né, de resíduos de 99%, né? Parabéns aí também à Veracel, a todo o time, que realmente é um número, assim, fantástico, tá? Aí eu queria, assim, já aproveitando com todas essas inspirações, né, a gente vai fazer um evento hoje de uma forma bem descontraída, né, enquanto um bate-papo. Então, assim, eu tenho aqui uma série de questões que a gente vai estar fazendo aqui ao longo do evento para ambos, né, tanto para o Renato quanto para o Sérgio. Peço para que eles, assim, não esqueçam que perguntas façam aí pelo chat, né, pelo chat de PIR, perguntas, tá? Para que a gente vá direcionando. E aí eu já começo aqui com o Sérgio, né, perguntando como é que funciona, de fato, a área de compras, né? Como é que ela é dividida, se é dividida em categorias de fornecimento, né? Como é que funciona essa dinâmica, né, da área de compras, né, aí na Veracel? Então, na realidade, né,
todas as compras são feitas na matriz, né, na nossa planta aqui, na Veracel. E existe também uma célula de MRO, né, de manutenção e reparo da empresa terceirizada, que faz essas compras em nome da Veracel. Então, na realidade, são dois grupos de compra, né? Eu represento aqui um grupo, né? Então, na realidade, com relação à divisão das categorias, não há uma segmentação específica, né? Claro que a Veracel tem uma particularidade da floresta, né? De um serviço mais específico da área florestal, da área industrial. Porém, nós fazemos compras, né? E tentamos dividir sempre em materiais e serviços, dentro do possível, fazer a segmentação. A gente preza muito também, a gente está caminhando muito para contratos, né? Fazer um fornecimento a longo prazo, fazer acordos, porque aí ganha o fornecedor, ganha a Veracel, né? O processo fica ágil. E eu acho que é o caminho, né? A gente dividir, porém não especificar muito, no sentido assim de o comprador ele tem uma visão apenas de uma área, como material, por exemplo, e não tem uma visão de serviço. Então, hoje toda a equipe ela consegue fazer esse trabalho, né? Seja de material, de serviço, de insumos, né? A Veracel tem muitos insumos que a fábrica precisa, tanto da área florestal, como os fertilizantes e adubos, como também a área industrial, como os produtos químicos. Então, todas essas categorias, a Veracel faz essa compra aqui de forma centralizada aqui na planta. Então, não tem filial em outro estado, então isso facilita, né? E eu acho que também tem essa vantagem, né? Com os fornecedores, principalmente da Bahia, no qual nós estamos falando aqui. Isso, essa aproximação com os fornecedores, né, é bacana também, facilita. Agora, com a questão digital, a gente está próximo das pessoas de qualquer lugar, né? Então, assim, essa é uma coisa que a tecnologia, né, nos proporciona e que a gente tem essa oportunidade, né, de estar próximo, né? Talvez não tão fisicamente, mas o presencial também é super importante. Sérgio, né? Sérgio não, desculpa, Renato, e vocês aí então? Como é que funciona aí na Largo, né? A área de compras? Bom, a Largo, a gente procura ser bem ágil, na realidade. A área de compras, ela é categorizada, a gente entende que dessa forma a gente consegue dar bastante vazão com as compras. Todas as aquisições são realizadas em Maracás, né? E hoje 65% das nossas aquisições são realizadas dentro do estado da Bahia. Dentro de um hall de 1.200 fornecedores, 500 são baianos. Então, a gente sempre tenta priorizar os fornecedores baianos. Toda a compra é realizada em Maracás e ela é dividida por analistas, né? Então, nós temos analistas de serviço, nós temos analistas de materiais, temos analistas de MRO. E, normalmente, a gente faz um rodízio, um job rotation entre eles para eles terem experiências. Mas o importante é especializar. E uma coisa que o Sérgio falou, que eu acho que é extremamente importante, que a gente tem que manter em foco, é contrato, né? No mundo atual, no mundo ágil hoje, se você tiver um contrato, você dá uma expectativa para o seu fornecedor e você tem uma expectativa. E com isso, você agiliza todo aquele processo de compra, né? Então, você consegue colocar dentro da sua fábrica, pelo menos aqueles itens de maior giro, que você usa rotineiramente, né? Consegue colocar dentro da sua unidade com uma maior velocidade. E é por isso que a gente acredita no empresariado baiano, a gente acredita nas empresas baianas, porque se eu tiver de sempre estar trazendo de São Paulo, do Sudeste, algum produto, eu perco em agilidade, né? Então, se a gente estiver dentro da nossa região, se a gente estiver dentro do estado, eu já ganho agilidade, né? E é por isso que eu acredito e eu faço muito gosto desse tipo de programa, né? Que bom, que ótimo. Nós também acreditamos muito, né? E ficamos muito felizes. E assim, o quanto que aqui a gente tem, de fato, apesar da Largo já ter 65% dos seus fornecedores aqui da Bahia, a Veracel 62%, então, assim, pouco mais de 60%, ainda existe uma grande oportunidade aí para as empresas que a gente tem aqui no estado. E o quanto que nós somos, né, competitivos só pelo fato de estarmos próximos de vocês, né? Então, assim, isso já é uma grande vantagem competitiva, né? E então a gente, né, não pode, né, perder aqui esse momento mesmo. E então aqui, aproveitando, assim, dando continuidade aí contigo, Renato, como é que funciona o processo de cotação, né, dentro da Largo? A empresa, vocês têm algum sistema, né, que o fornecedor precisa se cadastrar? E se tem sistema, como é que funciona ele?
Fabiana, nós ainda não temos sistema, né? Nós estamos ainda bolando, né, o sistema. Nós somos uma empresa bem nova, estamos há 6 anos no mercado, mas o nosso processo de cotação é um processo que a gente entende que é ágil ainda, né? Nós fazemos as cotações por e-mail para os fornecedores, né, e seguimos o rito normal de processo de negociação e de preço. É válido lembrar que nós temos um canal de cadastro de fornecedor, que é novos fornecedores, @Largo Resources, depois vocês puderem colocar no site, que todo e qualquer fornecedor da Bahia pode mandar um e-mail com o portfólio dele para esse endereço, né? Então, nós temos gente no nosso time de suprimentos, de cadastro de fornecedores, para ficar capitaneando, olhando e fazendo a divulgação desses informes para os nossos analistas, né, dentro daquelas categorias que eu falei. Então, basicamente é isso. Então, a gente precisa como é uma via de duas mãos, a gente precisa se apresentar e precisa também da apresentação do fornecedor. E dentro dessa apresentação, a gente tem essa linha de comunicação. A gente pretende melhorar no futuro, ter uma página, né, e está colocando isso mais para o futuro. Mas, por enquanto, essa é a linha, né? E o processo é um processo que tem que ter, no mínimo, 3 cotações, é um processo totalmente auditável, né? E a gente segue os ritos normais, aprovação técnica quando é serviço, né, ou quando é um item engenheirado, da minha área de engenharia, né, e segue o processo de aprovação das ordens de compra. Legal. Então, assim, ó, só lembrando, novos fornecedores, @largoresource.com. Isso? Isso, perfeito. Isso Não. mesmo. Então, aí, registrado aqui, a gente vai colocar aí no chat também, né, para aqueles novos fornecedores que quiserem aí fazer os seus cadastros, né, encaminha, então, o portfólio para este e-mail aí da Largo, né, então, caminho tá dado, tá? E Fabiana, nós temos um processo que a gente, periodicamente, a gente está visitando, né, e está tudo que é colocado lá dentro desse endereço e está multiplicando para todos os analistas e dentro da empresa. Ótimo, legal. E Sérgio, como é que funciona então na Veracel? Como é que é o processo de cotação, sistema? Então, na realidade, o processo de cotação da Veracel é um pouco diferente aí da Largo, né? Nós já estamos naquele que a gente chama de suprimentos 4.0, né? Inclusive, agora estão falando que é o 4.1, pós-Covid vai mudar um pouco. Então, a gente tem que evoluir ainda mais, né? Então, na realidade, todo o nosso sistema é feito de forma online, né? Através de uma ferramenta de e-procurement, que é exatamente essa aí, não sei se vocês estão vendo, que é o portal de suprimentos. Até resumir aqui a tela dele, né? Tem um link aqui, depois eu posso disponibilizar também. Está no site da Veracel, na seção Fale Conosco, então aqueles fornecedores que quiserem ir lá, podem navegar no site da Veracel, que lá vai estar o link também. E na realidade é importante, né? Eu defendo muito esse tipo de relação entre fornecedor e empresa, no caso a Veracel, através desse sistema. Por quê? Porque a gente está num momento, né, que realmente não tem como ser de forma mais manual, né? Eu lembro que eu já vi algumas empresas, né, já ouvi relatos de que a proposta tinha que ser entregue lá na sede da empresa, num envelope fechado. Isso já aconteceu no passado não muito longe, viu? Então, assim, hoje é inadmissível isso, né, no mundo que vivemos, com o Covid, esse trânsito de papel, né? Então, na realidade, é tudo eletrônico. Quais são as vantagens, na realidade, principais benefícios? O fornecedor ele tem uma visão real dos processos, agilidade no envio de informações, então já vai ter o padrão lá, como ele tem que responder os valores, ele já baixa os arquivos, já vê o código de conduta da empresa, outras documentações de forma online, dá segurança nas informações. Então o fornecedor ele sai daquele momento onde ele manda um e-mail, não sabe se chegou, se caiu no spam, então ele fica meio no escuro, né, quando ele não tem um sistema. Então no portal é diferente, você tem um acompanhamento real ali, de sua proposta foi enviada, você tem a segurança de que chegou para o destino. Então, isso vai muito em encontro ao compliance, né? Hoje, a Veracel tem um compliance muito forte. Então, assim, é bom para os dois lados, tanto para a Veracel como para o fornecedor também. E o fornecedor, claro, uma vez ele tendo essa habilidade de lidar com o portal, ele pode também, com certeza, ampliar, né, o mercado dele, cotar para outros fornecedores que têm essa ferramenta. É uma realidade, né? Principalmente agora a pandemia acelerou isso ainda mais.
Então, as empresas estão correndo para terem todos os seus sistemas através desse portal. E as funcionalidades desse sistema são várias, né? Você pode fazer inserção de impostos, aceite eletrônico, não tem mais aquele... Você precisa mandar um documento digitalizado de caneta, não tem mais isso. Você apenas dá um aceite eletrônico muito mais rápido. Você pode atualizar o cadastro. Muitos fornecedores reclamam, né? Assim, por assim dizer, que não... meu cadastro está desatualizado, troquei o vendedor, mudei o CNPJ, enfim. Então, fica na mão do fornecedor. Então, você é responsável por atualizar o seu cadastro. Então, se o seu cadastro estiver atualizado, você vai receber as cotações naquele momento. Então, tira isso do comprador, né? O comprador não precisa mais saber se você está com aquele e-mail ou não. Você está com a informação na mão. Então, isso agiliza muito, né? Principalmente nas empresas que estão mudando muito, né? Uma pessoa está aqui hoje, daqui a pouco está em outra. Então, assim, facilita para o fornecedor. Então, ele tem a informação na mão, não fica no critério da Veracel. E também a padronização, né? Acompanhamento de pagamentos. Então, assim, tudo fica na mão do fornecedor. Então, realmente, é um modelo que está dando certo, né? E vai dar ainda mais. E tenho certeza, depois eu vou mostrar uns números aí, que o Brasil, infelizmente, está muito atrás nesse sentido. Mas, com certeza, né, nós vamos melhorar aí, principalmente agora nesse cenário que nós estamos vivendo. Ótimo. Bom, aí também o Sérgio já colocou aí, né, o próprio site, né, da Veracel, onde vocês podem ter acesso. A gente vai colocar aqui no chat o canal aqui também da Largo, novos fornecedores, @largoresearch.com. E antes da gente avançar aqui para a próxima pergunta, só um lembrete aqui, na verdade, um pedido, tá? Para vocês fazerem um check-in, tá, de vocês. Então, acessem o chat, tá, o link que tem lá para que vocês possam fazer o check-in, tá? Para nós ele é super importante, para que a gente possa identificar, né, todos os participantes. A gente tem acesso a todas as empresas, mas a gente precisa saber das pessoas, tá? Então, assim, as pessoas hoje que fazem as empresas, então é importante que a gente possa conhecer vocês aqui nessa conexão, tá, desse encontro. Tá joia? Bom, vou passar aqui a próxima pergunta aqui, então, para o Renato, tá? No sentido de saber quais são esses requisitos, né, que as empresas precisam para atender, né, hoje a Largo, né? Quais são esses requisitos hoje que vocês têm, né, que são exigidos aí para os fornecedores? Fabiana, dentro dos requisitos, para materiais, a gente não tem os requisitos legais, são os normais. Mas para serviços, geralmente são certificados de serviço, né? Serviços de calibração, serviços de fornecimento. Então, dentro desses, da questão de serviços, você tem que ter, dentro de cada norma, certificações normais para cada linha de serviço. Materiais, né? Você está homologado dentro daquilo que a gente está pedindo, na realidade. Então, até para agilizar o máximo possível todas as aquisições, basicamente é isso. A gente não exige muito do fornecedor mais do que isso, não. Óbvio, né, ele pode ter um programa de qualidade, isso é importante, né, isso para a gente seria excelente também. E dentre essas, né, assim, dentre as categorias, né, hoje quais são as mais críticas, né, para vocês? Quais as mais críticas aí no caso da Largo para vocês, para que os fornecedores hoje se atentem, né, à questão de fornecedores críticos? Itens críticos para mim são todos aqueles itens que param a fábrica. Né? Então, nós temos muitos itens engenheirados, assim também como insumo. Mas, basicamente, para o mercado da Bahia, eu acho que os itens de calibração para a gente é um item crítico que a gente não tem conseguido desenvolver no Estado. Né? E essa parte de calibração para a gente, dentro do nosso processo, é um item que hoje é o mais crítico com relação a fornecedor dentro do Estado. Né? Os outros a gente tem conseguido bons parceiros, mas com relação à parte de calibração, a parte inclusive de automação, seriam itens críticos para a gente. Ok, calibração, automação, aí itens
críticos e importantes aí das empresas estarem atentas. E no caso, Sérgio, como é que é lá na Veracel? Assim, quais são os requisitos, né, que as empresas precisam atender a vocês, né, e quais as categorias de fornecimento críticas, né, que vocês têm? Vocês têm perspectivas aí de compras, né, de volume de compras? Tá no mute, Sérgio. Muito bem. Na realidade, vai depender da demanda, né, do período. Hoje nós estamos vivendo um período de parada geral, nesse mês de agosto, por exemplo, onde as empresas de manutenção, aí vai calibração, automação, mecânica, civil, elétrica, é muito importante nesse processo, né? Então, eu acho que há um potencial de crescimento. A gente sabe que na região de Salvador existe muitas empresas nesse sentido e pode estar, claro que agora a parada já está na porta, né? Falta uma semana, mas creio que nas próximas, muitos dos fornecedores que estão aqui, com certeza poderão participar dessa parada geral que movimenta a economia, né? Mas pensando aí a pergunta que você falou, né, quais são os requisitos, a Veracel ela é bem criteriosa, né? Isso não quer dizer que é impossível dos fornecedores pequenos e médios fazerem parte da nossa carteira de fornecedores, mas nós prezamos muito a sustentabilidade do negócio, né? Eu até falo com a equipe, com os colegas e com alguns fornecedores sobre o preço sustentável, né? Então tem que ser bom para ambas as partes. Não adianta nós querermos que o fornecedor quebre, né? Não é nosso objetivo. A Veracel não pensa assim. Inclusive nós estamos já evoluindo para uns suprimentos, pensando até em boas práticas de trabalho, por exemplo. Alguns fornecedores precisam ficar atentos com relação a direitos humanos. Então hoje sabemos que as empresas cobram isso, né? Como que você, ou o seu prestador de serviço, está tratando as crianças, né? Será que está tendo algum tipo de trabalho nesse sentido? Então, é algo que a Veracel já está pensando, né? Se as empresas acessarem o portal, já vão ver que e tem código nesse sentido. A Veracel trabalha com código de conduta do fornecedor. Isso é diferente, né? Porque a maioria das empresas tem só o código de conduta do colaborador. Mas a Veracel, ela tem o do fornecedor. Então, o fornecedor, quando ele vai prestar um serviço a longo prazo, fornecer o material também, ele precisa dar uma lida nesse código, né? Então, lá traz todas as diretrizes, o que a empresa pode fazer, o que não pode. E isso é importante no mundo que nós estamos vivendo, principalmente nessa época, né? Onde a solidariedade, as empresas estão atentas a boas práticas, né? A diversidade. Então, assim, a Veracel preza muito isso. Tenho certeza que os fornecedores que estão aqui participando também já estão com essa visão. Desde o pequeno, não precisa ser grande para trabalhar corretamente, né? Sabemos que qualquer empresa, qualquer negócio pode ser sustentável, tendo esses pilares aí da diversidade, da questão dos direitos humanos, né? Ter um trabalho sustentável nesse sentido. Então, a Veracel está caminhando para esse sentido também. Uhum. Com relação aos setores críticos, né? Eu falei aqui, são vários, né? Nós temos operações florestais, que é um mundo paralelo, né? Então, tem várias demandas. Temos a indústria também, né? Que também tem várias demandas. E a operação é 24 horas. Então, assim, nós entendemos que todo serviço é crítico e é importante, né, dentro do processo. Então, o fornecedor pode entender que tudo que ele vai fornecer pode ser importante em algum momento para a Veracel. Desde uma peça muito pequena, como um serviço complexo, eu acredito que tudo, ainda mais numa crise que nós estamos vivendo na economia, qualquer valor é significativo para qualquer negócio. Então, a Veracel, nesse caso, a gente não segmenta, né? Nós queremos, na realidade, que todos os fornecedores atendam dentro das nossas necessidades. Ótimo, legal. E assim, vocês comentaram, né, assim, na questão do pouco mais de 60% dos fornecedores de vocês são locais, né? E a pergunta que eu tenho aqui, né, para ambos, né, e aí começando com o Renato, se existe algum item que vocês, né, estejam comprando fora da Bahia, mas que tem interesse de comprar localmente, né? E qual é a barreira que vocês já identificaram, né, que assim isso não está acontecendo aqui no estado, porque vocês, né, já identificaram que existe a barreira, né? Então, como é que isso funciona aqui na Largo? Fabiana, eu tenho listado alguns itens, né, os principais itens, principais categorias que a gente não tem conseguido desenvolver, ou ao menos desenvolvido pouco no estado, né, que é material elétrico, né, automação, como eu falei há pouco, instrumentação, materiais metalúrgicos, chapas, tubos, materiais de fixação,
Sobre essa lista de bombas, né, o IE, Reval, KSB, Embio, né, e materiais de segurança. Né. Nessa questão do material de segurança, foi interessante, nessa pandemia, né, a gente conseguiu trazer muita coisa de fora do Estado, porque no Estado quase não tinha mais. Né. Estoque pequeno, estoque pouco, né, e é por isso que eu acredito até assim, em contratos de longo prazo, até para poder o fornecedor no Estado ter um estoque maior. Né. Mas, basicamente, são esses itens, né? E onde eu vejo, com relação a um gap que a gente, ou uma oportunidade de melhorias que a gente possa ter, primeiro, formação de custo, né? Dentro do processo de cotação. Eu acho que uma formação de custo muito bem feita, ela viabiliza o negócio, né? E quando eu falo de custo, eu entro um pouco também na parte tributária. O fornecedor tem que conhecer hoje bem a parte tributária, inclusive a parte tributária da empresa que está comprando, né, para estar propondo novos negócios, assim também como a parte de estoque. Né? A parte de estoque a gente até já falou, né, um pouco, que é o fornecedor não ter no Estado um estoque maior, porque ele não tem garantia de fornecimento, mas na hora que ele tem um contrato na mão, ele passa a ter. Né? Então, todas as empresas hoje, ou melhor, a grande maioria das empresas hoje, migra e busca migrar para contratos, né? E contratos de 1, 2 anos, para que ela tenha uma expectativa de consumo e ela possa também fazer estoque em casa. Né? E ela possa negociar também com o seu fornecedor lá a entrega do material. Mas, basicamente, são essas categorias que eu sinto falta de comprar no Estado. São categorias, por exemplo, material metalúrgico. Eu vou ter uma contratação, pode ser que você me pergunte daqui a pouco, mas eu vou ter uma contratação de um processo de montagem eletromecânica para um projeto nosso. Né? E vou colocar na rua, daqui a pouco, uma cotação de viga, de chapas, e é uma cotação grande. É uma boa contratação. Né? Então, a gente tem que formatar os fornecedores da região para isso. Então, eu gostaria muito de ter vários fornecedores da região, né, para estar fornecendo para a gente isso. Bacana. E assim, a gente tem aqui no estado, né, um conjunto de empresas na área de metalurgia muito forte, né, em especial aqui na região metropolitana de Salvador. Né? Então, assim, fazer com que essas empresas cheguem até essa demanda de vocês, ela é muito importante. Agora, assim, quais foram as barreiras que vocês já identificaram, né? Assim, por que a gente não consegue, né? Assim, os fornecedores hoje aqui do estado não têm conseguido atender vocês por alguma razão? Vocês já identificaram alguma coisa nesse sentido, em termos de barreira? Fabiana, a barreira para a gente é a seguinte: ou é técnica ou é preço. A gente não tem problema técnico na região. Né? O baiano, ele se desenvolve igual qualquer outro. Né? E quando eu falo de formação de custo, aí eu volto para o preço. Né? E mesmo colocando com frete, você trazendo de outro lugar, a gente ainda consegue um preço melhor para a empresa. Então, a maior barreira para a gente seria preço. Né? E é exatamente essa formação de custo que eu acho que o IEL está atento para isso também, junto com os fornecedores. Né? Esse aqui é o diferencial entrando, inclusive, hoje, né, na parte tributária. Grandes empresas hoje estão trabalhando em cima da parte tributária para poder verificar essa questão. Tem um tópico que o Sérgio colocou também, que é válido ressaltar, né? Dentro da política de qualidade, dentro da política de contratação, hoje é insustentável você não contratar uma empresa sustentável. Né? Então, você tem que ter uma empresa sustentável, uma empresa que está dentro, no mínimo, da OSAS, uma empresa que respeita o ser humano. Né? Esse ponto é importante também, não que seja um gap e não que seja um nicho, mas é um ponto de atenção importante para o empresariado baiano, aquele empresariado que quer prestar serviço hoje para as empresas. Né? Isso já faz parte do cadastro de todas as empresas e a cada dia vai ficar mais forte. Né? E, na verdade, só queria ratificar o que o Sérgio comentou sobre essa questão. Né? Isso, bem importante mesmo, né? Assim, formação de custo, formação de preço, questões tributárias e sustentabilidade, né? Pelo que eu vi aqui, 4 aspectos extremamente relevantes nesse processo aí. E no caso da Veracel, Sérgio, assim, como é que assim, vocês têm algum item, né, que vocês estejam comprando fora aqui do estado, né, que tem essa intenção, né, de comprar localmente, né? Quais são as restrições aí, né, de barreiras que vocês têm identificado no caso da Veracel?
Tá no mute. Na realidade, todos os itens podem ser comprados, né, na Bahia. Eu penso assim. Então, nada não pode ser comprado na Bahia. Então, vai depender realmente dos fornecedores. Então, nós sempre priorizamos, né, o nosso volume do ano de 2019, vou frisar isso aqui, foi de 800 milhões em aquisições. Então, assim, é um volume alto, né, se a gente olhar aí e sempre está aumentando, né, foi 6% maior do que o ano retrasado, 2018. E 62%, como eu já falei, é daqui da Bahia. Então, isso não pode aumentar ainda mais. Então, desde o insumo químico, desde o material, né, como foi falado, de segurança, MRO, material de manutenção. Eu penso que essa área de metalurgia, como você falou, eu acho que pode ser mais desenvolvido aqui para a Veracel. Eu acho que as empresas podem estar tendo esse olhar para cá. A gente sabe que tem uma barreira geográfica aí, né? Mas eu acho que dá para, com certeza, a Veracel tem essa demanda, né? Então, assim, por parte dos fornecedores, a gente tem aquelas barreiras de sempre, né? Mas isso é a nível Brasil. Então, às vezes, a gente dispara uma cotação, né? E a base cadastral não está atualizada, aí o vendedor não está mais, ou às vezes fica na mão de uma pessoa, essa pessoa fica viajando, fica offline, e aí o tempo passa e é dinâmico, né? Hoje a gente precisa para ontem a maioria das coisas. Então, assim, na realidade, o fornecedor fazer aquele dever de casa, né? No caso de deixar tudo atualizado, ampliar seu portfólio, deixar claro a que área ele pode atuar, porque no momento de compra, de demanda, nós vamos atuar ali com aqueles fornecedores. Então, é muito importante isso, né? Quebrar essa barreira, né? Nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, então precisa estar com a informação na ponta da mão, né? Então, com certeza, os fornecedores vão fazer isso, vão melhorar nesse sentido. É uma barreira, eu acho, Brasil, não vou considerar que é só na Bahia, mas vem melhorando, né? A gente vê os números vem melhorando nesse sentido. Mas não vejo barreira, não. Acho que tudo pode ser comprado na Bahia. Que bom, que bom. São melhores cenários ainda. Boas perspectivas. E assim, Renato, sabia que você já tinha comentado aí antes, né? Quais os itens, né, que hoje são mais comprados e você já sinalizou que tem um bid aí já engatilhado aí para soltar. Mas assim, se existem outros processos de compra aí que estejam abertos, né, que fornecedores possam participar e que você possa aqui já de divulgar, dar um spoiler aqui para gente. O spoiler é bom, viu? Estratégico esse, viu? Não é para qualquer não. Muito bom, muito bom. E olha, ele veio num momento muito bacana. Nós tivemos uma reunião semana passada e nós, inclusive, deixamos para anunciar aqui, né, que a gente vai estar colocando um processo de montagem eletromecânica, né, para uma nova planta que a gente está fazendo, que é um produto novo, que é o trióxido de vanádio, que a gente chama de V2O3, né, é uma aquisição aí de um spend alto, né, e aí a gente vai ter montagem mecânica, montagem elétrica, né, nós contratamos Civil, a Civil foi uma empresa baiana, né, e vamos também ter toda essa parte metalúrgica que eu te falei, né, a gente vai ter agora, entre essa semana e a próxima, Vigaí, Vigaú, chapa de aço, cabeamento, então vem muita coisa por aí, né, e eu estou, na realidade, provocando o empresariado para mandar para os novos fornecedores, né, o cadastro para a gente poder tá cotando com todo mundo na Bahia, e eu faço muito gosto da gente, se a gente conseguisse deixar isso, ou grande parte disso, a maior parte, dentro da Bahia. Ótimo, ótimo. E no caso aí da Veracel, Sérgio, tem aí principais itens, né? Vocês têm bid aí aberto já para abrir, né? Pode dar também um spoiler aqui para gente, que o Renato deu um spoiler muito bom, viu? Essa nova planta aí são oportunidades diversas que tem aí para as empresas. Muito bem. Então, na realidade, nós estamos com vários processos, né? Como eu falei, a fábrica ela não parou em nenhum momento, está estável, né? Desde o início da pandemia. Eu vejo muito fornecedores voltados para a área de segurança e meio ambiente, tanto consultoria como serviço, né? Seja de manutenção de extintores, o serviço de consultoria relacionado a projetos contra incêndios, muitos serviços de limpeza, né? Então, é algo que eu acho que, eu não vou especificar um projeto em si, mas são áreas que eu percebo que nesses eventos tem muitos fornecedores e que a gente continua tendo dificuldade nesse ramo, né? Nessa área de segurança, empresas de facilities, né? Seja limpeza, TI,
RH. Então, são processos que a gente acha que pode ser, sim, da Bahia. Nós temos empresas crescendo nesse sentido, muitas consultorias, né? Principalmente aí na área de Salvador, na área também ali do Sul, né? Ilhéus e Itabuna, a área de Conquista. Então, é uma área que a gente não tem muito alcance aqui na Veracel, mas a gente entende que são áreas que podem fornecer, são regiões que têm muita coisa a oferecer para a Veracel. Então, acho que, eu não sei aqui, né? Depois vou ter a informação de quantos fornecedores estão aqui, de quais áreas, mas tenho certeza que muitos aqui poderão fazer negócio com a Veracel, né? Eu tenho essa expectativa, principalmente nessas áreas de médio e pequeno porte, e de grande porte também, vai depender muito das demandas, né? Isso é bacana. Então, assim, ó, a gente pode ver aí que tanto a Lago quanto a Veracel tem ótimas oportunidades aí neste exato momento, né, para vocês, né, os fornecedores e as empresas que estão aqui participando. Então, assim, acho que manter cadastros atualizados, ter o seu portfólio atual, né, fazer um bom controle aí de custo, né, e uma formação de custo e de preço assertiva, com atenção aí à questão, né, tributária, questões de sustentabilidade. Acho que já foram algumas dicas aqui que eles deram, né, fundamentais para os fornecedores. E aí, então, assim, eu queria só fazer assim, essas foram, acho que as principais insights aqui que vocês já deram aqui de recomendações que esses fornecedores poderiam dar aqui que vocês poderiam dar para os fornecedores que estão aqui presentes. E eu só deixaria aqui aberto aí inicialmente para o Renato, né, e depois para o Sérgio, se tem alguma coisa que vocês observam hoje, né, junto à cadeia de fornecedores, em termos de problemas, e que vocês recomendariam, assim, fariam além desses itens que eu coloquei, assim, se tem algo a mais, assim, olha, isso aqui eles também não podem, né, deixar de observar, né, enquanto dica, enquanto sugestão aí para os fornecedores aqui presentes. Se vocês podem dar essa sugestão. Renato? Fabiana, eu acho que basicamente é o que eu já falei, né? Uma questão que eu observo ao longo dos anos, e não é porque é na Bahia, não. Essa questão de formação de custo é um tema que do lado de compras a gente tenta formar, né, abertura de custo, né, e do lado de suprimentos, do lado do fornecedor, ele fecha o custo para vender para a gente. Então, assim, esse estudo e essa equalização é extremamente importante, né? Chegar no ponto de equilíbrio correto é extremamente importante, né? Então, eu acho que basicamente hoje é isso. Passando, óbvio, que você já falou, só sendo retórico, a questão de tributação e tudo mais. Mas basicamente é isso. E sempre pensando qualidade do produto, parte de expedição, até a venda não acaba na hora quando fecha em compras, né? Hoje você não vende, hoje você ganha mais no pós-venda, ou seja, você ganha fidelizando o seu cliente. Então, fidelize o seu cliente, que ele sempre está lembrando você, né? Lembre sempre de voltar para ele. Basicamente é isso. Isso. E, Renato, antes de passar aqui para o Sérgio, o pessoal já tem feito uma pergunta aqui, em especial porque os volumes de vocês são muito altos, né? E a gente tem algumas pequenas empresas aqui, né? Então, assim, essa é uma questão que o pequeno empresário também se preocupa, assim, poxa, como é que eu consigo fornecer, né, para uma empresa, né, de grande porte como a de vocês, né? Então, assim, essas oportunidades que vocês sinalizam também são para pequenos negócios ou só com os grandes volumes? Porque assusta também, né, algumas empresas. Não, nós temos a oportunidade para todos, óbvio que dentro dos segmentos, né? Mas hoje, só para você ter uma noção, do spend, 64%, 65% todo o nosso spend é no estado da Bahia. E grande parte desses 64% está em Maracás, né? De fornecedores, de micro, médio, pequenos fornecedores. A gente compra material expediente, né? A gente compra material de limpeza, né, de pequenos fornecedores, né? A gente compra cabo, dependendo da urgência. Então, assim, óbvio que nós temos um nicho de grandes projetos, mas também nós temos aquele nicho que faz rodar a fábrica. E a gente sabe diferenciar isso muito bem na Vanad, lá na Largo.
né? A gente consegue diferenciar isso muito bem, dado até esse tanto de venda, de compra que a gente deixa dentro da cidade de Maracás, né? Assim, e se você fosse ver a proporção, é um pouco diferente de Salvador, uma grande capital, né? Maracás é uma cidade não chega a 20 mil habitantes, né? Comerciantes pequenos, né? Mas a gente consegue sim deixar lá dentro de Maracás uma parte das compras. Ótimo. E promovendo o desenvolvimento local, né? Aí municipal, né? O que é importante também. Agora a gente sabe que não é restritivo, né? Que as empresas do estado, né? É um papel importante que vocês têm para o desenvolvimento da economia do estado como um todo. Isso é muito legal. Muito legal. Bacana. E, Sérgio, como é que vocês podem fazer essas recomendações aí, novas recomendações aqui para as empresas e também fala um pouquinho sobre essas oportunidades para os pequenos negócios. Muito bem. Então, tem até um diretor aqui de sustentabilidade que ele fala que não existe empreendimento de sucesso em território fracassado. Então, a Veracel quer que o entorno, né, a comunidade, os fornecedores também tenham sucesso, assim como a Veracel é um sucesso já há um tempo, né? Então, é importante os fornecedores, eu até trago essa estatística aí, uma pesquisa, esse ramo, as pesquisas são poucas, né? A gente quase não tem estatística, mas eu achei essa, que já tem um tempo, mas reflete bem, né? O Brasil está com 38% de empresas que baseiam seu sistema de compras em web, né? Já em países desenvolvidos, esse número aí é bem maior, né? 86%. E a tendência, a diferença até aumentar. Então, isso mostra a dificuldade, né? Então, assim, um pequeno fornecedor, não é porque ele é pequeno que ele não pode fazer uma boa proposta, né? Se a gente vai comprar um material, por exemplo, é importante o prazo de entrega, né? A gente percebe que muitos fornecedores omitem essa informação, não sei se é por estratégia, mas são informações baladas, o detalhamento do produto, né? O detalhamento do imposto, né? Não precisa ser especialista, mas é importante colocar o preço, o ICMS, enfim, a tributação ali, porque é a realidade, né? Isso tudo vai refletir na nota fiscal, no pagamento. Então, é um fluxo, né? Então, se a informação ela não é passada de forma correta, acaba que dificultando, né? Mas, como você falou aí na questão do micro e do pequeno, com certeza a Veracel, ela preza isso, né? Nós temos 11 municípios no entorno, fazemos muitas compras nesses municípios, queremos fazer ainda mais, e se caso não for possível, a gente quer ampliar dentro da Bahia, né? Então, seja na região de Conquista, Sudoeste, seja lá na capital, na metropolitana de Salvador. Enfim, nós queremos que o nosso estado seja referência, né? Porque sabemos que se fizermos bons parcerias aqui, esses fornecedores eles vão caminhar sozinhos, né? E vão prestar serviço para outros. Sabemos que o ramo de celulose ele é amplo, então ele não tem só aqui na Bahia, ele tem no Brasil todo, né? Então, assim, as empresas podem, né? Temos casos aqui na região de empresas que começaram aqui e hoje prestam serviço para outros estados, é referência em outros, com a matriz na Bahia. Então, sair daquele tempo onde todas as matrizes das empresas eram no Sudeste e aqui só era filial, né? Então, está invertendo um pouco, mas vai muito da vontade. Eu tenho certeza que os empreendedores que estão aqui nos ouvindo, eles vão pensar sim, né? Tem até uma frase que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, às vezes você faz a estratégia, mas aí a cultura da empresa não é de tecnologia, não é de fazer bons processos, e aí, logo no café da manhã, tudo vai por água abaixo. Então, as empresas precisam pensar a longo prazo, ter uma estratégia, eu tenho certeza que todos aqui têm uma estratégia, onde quer chegar, para, com certeza, fazer boas parcerias, a Veracel vai apoiar, com certeza, essas iniciativas, né? A Veracel faz parte desse processo. Muito bom. Muito bom. Temos uma outra pergunta aqui para ambos, né? Então, aqui eu já vou passar aqui para o Renato. Como é que funciona a relação preço e qualidade na hora de decidir as propostas na tomada, né, de preço? A gente sabe, lógico, né, os termos de referência são as indicações, né, de quais são os requisitos que são exigidos. E então, assim, de que forma, né, enquanto compradores, né, é feita essa avaliação para que um fornecedor possa estruturar melhor a sua proposta e ser mais assertivo naquilo que ele esteja ofertando? Renato. Fabiana, a nossa fábrica, a mina, ela trabalha 24 horas por dia, né? Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que ter um mínimo de interrupção possível nela.
né? Eu tenho que ter ela disponível acima do aceitável para que a gente produza, né? E com isso eu tenho que ter material de qualidade, né? Relação, primeiro qualidade, depois preço. A qualidade sempre é vista primeiro. Eu não posso ter na minha fábrica um item rodando que não tenha qualidade e eu precisar ter várias interrupções na área para manutenção. Então, sempre qualidade, né? Nós temos uma área de manutenção muito ativa, uma área de engenharia muito ativa. No nosso almoxarifado, nós temos hoje 2 técnicos de materiais extremamente ativos e que determinam, quando a gente fala de material, inclusive, dentro daquela linha, o segmento, dentro daquela linha, segmento e fornecedor e fabricante, né? Você pode cotar diferente? Pode. Nós temos uma área de engenharia, nós temos uma área de manutenção, nós temos algumas cadeiras de técnicos de materiais para analisar isso e validar tecnicamente. Primeiro qualidade e depois preço. Ótimo. Legal. Sérgio, com relação a isso também, assim, como é que funciona essa relação preço e qualidade dentro da Veracel, né, na hora de analisar as propostas? Isso, como eu falei, né, nós prezamos muito a questão do preço sustentável, né? Eu gosto de falar muito isso, né? Então, não é só... Claro, tem esses critérios aí que o Renato falou bem, eu até incluiria aí a questão da sustentabilidade, como eu falei, né? Então, a empresa, ela também tem que ser socialmente responsável, né? Ela não pode apenas vender o produto e da porta para dentro fazer coisas, né, fora das questões sustentáveis. Então, acho que a gente colocaria esse tripé e a Veracel está caminhando para olhar isso também. Então, isso é importante. E sabemos que muitos consumidores falam, mas isso aí, isso vai onerar o meu custo, né? Até que ponto vale investir em sustentabilidade no meu preço ou na minha empresa? Mas sabemos que isso já está começando a ser visto, né, por muitas organizações. E com certeza a Veracel ela pensa nisso também, não só o preço, a qualidade, mas também a sustentabilidade, até para a perenidade do negócio ao longo do tempo. Legal, então já inserido aqui qualidade, preço e sustentabilidade, né? Então são os aspectos, é uma tríade, né? Não é mais só esses 2 itens aí que são importantes. E bacana que vocês comentaram assim, o envolvimento das áreas técnicas, né? Então não é só uma análise estrita de um documento que chega na empresa. Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes o fornecedor às vezes fica com a impressão de que parou na área de compras, não se avançou porque não entendeu tecnicamente, né, aquela proposta, né, qual é o diferencial que aquela solução tem. Então, assim, vocês estão sinalizando de fato, e eu já vi isso em outras empresas também, o envolvimento de áreas técnicas, né, para fazer uma avaliação da proposta, né, exatamente para ver, né, o que é que está sendo apresentado, em especial produtos quando são soluções que são inovadoras, né, mais ainda. E é nesse aspecto da questão da inovação, né, eu queria também perguntar aqui para vocês, se vocês têm alguma iniciativa que procure trazer também soluções inovadoras dentro da organização. De que forma vocês têm uma relação com os fornecedores para o desenvolvimento de coisas novas? Tá? Se isso existe dentro da empresa e de que forma acontece? Renato. Fabiana, está no DNA da Vanádio essa inquietude, né? E a inquietação dentro do DNA de todos os empregados da Vanádio. Isso fez durante esses 6 anos de trabalho, né, de operação, a gente já passasse por várias ampliações, o ano passado por uma expansão, a gente já está falando já de uma plantinha nova, né, uma planta nova de trióxido de vanádio. Dentro do nosso quadro, nós temos hoje 406 empregados fixos e 528 terceiros. Desses 528, como eles convivem conosco, não pode ser diferente. Essa inquietude de procurar o diferente, de se desafiar, não está só dentro do DNA da Vanádio, está dentro do DNA dos terceiros também, dos prestadores de serviço. A melhoria contínua do processo, dado que eles estão lá dentro, não é só de responsabilidade nossa, é de responsabilidade do time como todo. E dentro da nossa empresa não é visto hoje se tem terceiros e empregados próprios. É um time só.
respondendo a sua pergunta, diariamente a gente provoca, não só nós provocamos os empregados da Vanad, como também os terceiros, né? Essa questão de sustentabilidade, essa questão de você se aprimorar, né? Isso é básico hoje e é fundamental hoje para você permanecer no mercado. Então, todos os prestadores de serviço são questionados e são provocados, né? Para cada dia a gente está fazendo melhor. Vanádio não é fácil de fazer, né? São poucas plantas de vanádio no mundo, né? Se a gente errar a receita do bolo, a gente erra o forno inteiro. Então, a gente tem que ser muito criterioso, tem que ser muito certinho, mas todo dia a gente se questiona. E todo dia a gente provoca para o dia seguinte ser melhor. É isso aí. E ser melhor, fazer diferente, com menos custo, com mais eficiência, sendo mais produtivo, né? Faz parte da inovação. Então, essa é a razão que a inovação tem que estar inserida dentro das organizações, que faz link exatamente com o desafio que você colocou no seu último slide, Sérgio, da transformação digital. Como é que isso vocês têm trabalhado aqui? Muito bem, então a Veracel, né, preza muito a inovação, né, nossa gerência aqui, principalmente de suprimentos, preza muito isso, né, nós temos grupos aqui de trabalho, né, temos projetos Seis Sigma, né, muitos devem conhecer, então isso tudo é para ver melhorias, às vezes fazer mais com menos. Pensando em algumas inovações, né, e até pensando agora em vocês, fornecedores da Bahia, um item que surgiu com a pandemia, já vinham falando muito antes, é a assinatura digital, né? Então, hoje não se transita mais documento, ou se evita ao máximo. Então, quando a gente vai falar de assinatura digital, ainda é um tabu, né? Esse dia eu fui falar com o fornecedor, ele não sabia nem o que era. Então, assim, é uma realidade, né? Então, e não é algo caro, né? Oneroso. Muitos CDLs, eu tive conversando, que falam, já estão até fazendo projeto, já vinham fazendo sobre isso. Então, é um ponto que às vezes o fornecedor ele tem aquela barreira de achar que não precisa, né? Mas é algo que vai fazer a diferença na assinatura de um contrato ou na agilidade da informação. E isso às vezes pesa, às vezes a gente faz uma compra e trava em situações pequenas. Então, a inovação ela tem que estar no DNA dos fornecedores. Não precisa ser grande para inovar, né? A gente aprendeu isso até num outro café que teve, onde empresas pequenas, né? Eu aprendi muito lá no esqueci o nome dele, mas é da empresa Teleshop. Teleshop Oi e da BMG. Muita inovação, né? Na realidade, a inovação, assim, ele disse que tirava 1 hora por dia para só pensar em coisa diferente que ele poderia fazer. Então, é um exercício que as empresas podem fazer, né? Tirar um tempo para pensar em algo diferente. Com certeza, né? Como eu falei, a Veracel, ela já vem pensando diferente, né? Até com o portal já é algo que ela faz desde 2013, né? Quando muitos fornecedores nem faziam. Então, é uma realidade hoje com home office, então isso precisa ser feito, né? Então, a Veracel preza muito isso. E nos nossos processos de compra, nós sempre colocamos um ponto que é importante, que é uma proposta alternativa. Às vezes, a Veracel desenha um escopo onde nós estamos pensando aqui da nossa forma. Só que o fornecedor, às vezes, não teve um benchmark em outra empresa, e aí ele pode sugerir. Então, a Veracel não fecha as portas para sugestões. Claro que tem que se provar em preço e questões operacionais. Mas a Veracel preza, inclusive, propostas alternativas. E já aconteceu casos de nós mudarmos o processo, porque a proposta apresentada pelo fornecedor em sentido técnico era melhor e mais atraente em todos os sentidos para a Veracel. Então, isso é importante, né, não cercear, né, a questão da inovação dos fornecedores. Isso, bacana. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, especificamente de alguns itens, e aí o Renato, né, que colocou aí a questão da demanda que vocês estão tendo aí para a área elétrica e de automação, um dos participantes aqui está dizendo que tem produtos, né, e que gostaria de apresentar, né, para o setor de engenharia, né, tem produtos da área elétrica e de automação. Para aquele e-mail mesmo do novos fornecedores? Isso? Perfeito. Sempre esse é a porta de entrada. É o canal. E dentro de casa, isso. E dentro de casa a gente trata isso dentro de casa da forma que engenharia, manutenção, produção, a gente trata dentro de casa. Ótimo. Ó, já está fazendo efeito, muito bom. Tá muito vendo? legal. Provocação, e tem outra legal. aqui falando sobre fardamento sustentável, se vocês têm interesse, né? Aí, especial Sérgio, né, comentou muito da questão da sustentabilidade, né? Se vocês têm interesse em fardamento sustentável. Então, eu olhei essa pergunta aqui, né? Achei interessante, né? Estão pensando já nisso, hein? Eu acho que vale a pena aí apresentar
Claro que tem toda uma aprovação interna, mas eu acho que é algo interessante. Eu, particularmente, tenho lido pouco sobre esse tipo de material. Mas aí quem fez a pergunta, com certeza vai apresentar aí. E a Veracel não vai fechar, né, os olhos para uma situação como essa. Claro que tem que ser avaliado, mas é algo interessante realmente, porque já fica, né, no DNA da empresa e até na questão do fardamento é bem interessante. Isso, tem algumas empresas aqui do estado que já têm feito, né, roupas, né, utilizando material sustentável, né? Então, são soluções bem interessantes desenvolvidas aqui mesmo. E tem uma outra pergunta, né, aqui para o Renato, falando sobre se essa nova planta, né, foi incluída aqui no projeto Demanda de Acústica, né, de gestão de ruídos. Sim, foi incluído sim. Foi incluído sim. Nós Então, temos sim. deve entrar no bid aí desse rol de demandas que vocês vão ter? Exatamente. Então, aproveitar a oportunidade aí também para mandar aí nesse novos fornecedores, né, os seus contatos, né, de quem tem aí essa solução aqui sobre gestão de ruídos aí também, né, uma empresa que está participando também já alguns encontros aqui, participa bastante aqui do clube. E eu tenho uma pergunta aqui, querendo falar queria que vocês falassem um pouquinho sobre a estratégia que vocês têm, né, para desenvolver fornecedores, né? Como é que vocês, né, se vocês têm essa estratégia, como é que vocês têm feito isso? No caso, desculpa, Sérgio, estou tão aqui já ambientada aqui com todo mundo. Ô Sérgio, isso. Isso, a Veracel, ela tem, né, vem trabalhado forte nisso. O próprio fato de eu estar aqui nesse evento já é uma forma, né, de mostrar que nós estamos realmente pensando em desenvolver fornecedores ainda mais. Temos algumas ideias, alguns projetos aí em andamento, né, tá ainda embrionário, de forma mais específica, né, principalmente aqui da Bahia, né. E é claro que o IEL é importante nesse processo e outros órgãos também. A gente tem algumas metas também, como eu falei, a ideia é aumentar ainda mais nossa carteira aqui nesses 11 municípios, né? E a Veracel tem tido uma operação mais ali voltada para o norte de Minas, então está passando muito ali por Conquista, então é uma área também importante. Eu acho que deve ter muitos fornecedores dessa região que possam estar vendo, né, o trânsito de, de eucalipto, enfim. Mas a Veracel é da melhor forma possível, né? Tem, como eu falei, aqueles pilares de preço, qualidade e sustentabilidade também. Ótimo. E, Renato, como é que vocês têm algum programa, né, uma iniciativa de desenvolvimento de fornecedores? Nós ainda não temos um programa de desenvolvimento de fornecedores, a gente precisa, inclusive, formatar, mas a gente já está dando os primeiros passos. Né? A própria participação junto com o IEL, a gente tem conversado bastante com vocês, né, sobre essa questão de fornecedores, né? Já é o primeiro passo para a gente. Né? É importante esse approach, né? É importante os fornecedores saberem como a gente trabalha, né? Até para a gente poder também se posicionar e poder fazer o desenvolvimento dentro do próprio estado. A gente já faz isso de uma forma lá em Maracás, né? Junto com os fornecedores locais. Né? Agora a gente está querendo já passar para o resto do estado inteiro. Ok, ótimo. Estamos abertos aqui à disposição para que a gente, né, continue conversando, né, e avançando nesses desafios, que eu acho que é bem legal, e o IEL está aqui para ajudar não só as empresas que fazem parte do clube, né, mas todos os grandes negócios que aqui estão também, porque nosso papel aqui está, né, colaborando e contribuindo e apoiando também vocês nesse desafio. No caso, o Sérgio, o pessoal está pedindo para repetir o contato, tá? Teu contato, você colocou na apresentação, se puder colocar aqui no chat, né, seria importante. E no caso teu, Renato, o contato melhor aqui é o novos fornecedores, não é isso? Que a gente já colocou aqui no chat para que todo mundo
para que todo mundo tenha acesso, tá? Acesso. Bom, a gente está, né, aqui na reta final aqui do nosso encontro. Queria mais uma vez assim agradecer imensamente, né, aí ao Sérgio, ao Renato pela disponibilidade, por todo esse conteúdo aqui que pôde trazer aqui para os participantes. Lembrando daqueles 4 pontos aqui estratégicos para todos os fornecedores, todas as empresas aqui que estão participando. Então, formação de custo, formação de preço, né, questões tributárias, né, conhecer as questões tributárias do fornecedor e da empresa compradora e sustentabilidade. Acho que esses são 4 tópicos assim que a gente pode sair hoje dessa manhã aqui internalizados, que não podem esquecer. E também manter seus cadastros atualizados, seu portfólio também, porque não tem como um comprador, né, te identificar de uma forma assertiva se seus contatos não estiverem atualizados. Então, assim, manter ativa essa rede de contato que a gente tem, ela é super importante para que a gente consiga dar o primeiro passo, né? Não é nem os passos largos, não, é o primeiro passo. Então, assim, fazer com que a empresa tenha acesso a seu contato de forma assertiva e rápida, ela é super importante, tá? Então, assim, essas já são aqui as minhas dicas aqui de síntese que o pessoal aqui já colocou para vocês, e alguns recadinhos aqui que eu deixo aqui para todos, de que nosso próximo encontro, né, será um webinar, né, onde a gente vai falar sobre o tema de como aumentar o faturamento da sua empresa, né? Acho que ninguém vai querer perder esse momento, né? Ainda mais com essas orientações aí de poder trabalhar a questão de custo, trabalhar preço, né? Então, a gente vai ter um especialista no assunto para ajudar, né, nesse desafio aí dos fornecedores e sermos cada vez mais assertivos. E o nosso próximo evento, então, já é semana que vem, no dia 12 de agosto. Tá? Nesse próximo evento também a gente vai ter a oportunidade de trazer a apresentação dos PITs, tanto para fornecedores, né, apresentando suas soluções, quanto de compradores que queiram falar sobre demandas que tenham, tá? E trazer essas suas oportunidades. Então, assim, qualquer empresa que tenha interesse em apresentar sua solução ou que queira apresentar sua demanda. Então, para aqueles que tenham interesse em participar, né, em fazer a apresentação desse negócio, né, em formato de pitch, aquela apresentação bem, né, sucinta, bem objetiva e assertiva, a gente pede para que vocês enviem um e-mail, no caso aqui para o Clube IEL de Negócios, @fieb.org.br. O pessoal vai colocar no chat aí para facilitar para vocês também. E a gente está colocando também no chat um link para a nossa pesquisa de satisfação, que para nós é super importante ter essa escuta, né, dos participantes, para poder vocês estarem sempre nos dando um feedback de como é que foi este encontro, né? Se vocês podem estar observando que a cada encontro que passa, a gente vai mudando, vai ajustando, exatamente fazendo essa escuta de vocês, para a gente estar cada vez sendo mais assertivo, tá? Então, esse é uma forma da gente poder, né, escutar vocês. Então, não deixem, né, de participar da nossa pesquisa de satisfação a cada encontro que a gente tiver, porque a gente vai ajustando, né, e modelando, né, o nosso clube para que ele seja importante e agregue cada vez mais ele agregue valor para os negócios de vocês, tá bom? Sérgio, Renato, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. A todos aqui presentes também, muito obrigada em nome do IEL e até a próxima semana. Tá joia? Abraços a todos. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.